Olá, você que me acompanha aqui no meu canal Tarcísio Rabelo em A Voz que Vem das Arquibancadas, vídeo exclusivo aqui para a plataforma do YouTube. Esse vídeo você só assiste aqui. Desde já eu quero agradecer a cada um de vocês que estão me seguindo aqui no canal, está fortalecendo o meu canal. O YouTube entende que o meu programa, que todo o meu conteúdo tem fundamento e ele distribui para mais e mais pessoas. Tudo isso graças a você que está aqui sempre assistindo e curtindo os meus vídeos, até comentando. Agora, você que está passando por aqui que ainda não se inscreveu no meu canal, eu convido você a se inscrever, deixar o seu like, seu comentário, você ativar o sininho, porque isso é muito importante para mim. Tudo isso que eu faço por amor, porque eu gosto de me expressar, eu gosto de comunicar, eu gosto de estar sempre gravando vídeos, postando aqui no meu canal. Isso eu faço por amor e não por dinheiro. Nunca recebi um centavo por isso e nem pretendo, eu gosto de fazer isso. Não tenho oportunidade de estar na televisão, mas aqui eu tenho a oportunidade de montar um programa e passar todas as informações, comentar sobre jogo, tudo isso para você que me acompanha, ok? Obrigado mesmo pela participação de todos vocês. Tenho notícias de dois clubes aqui do estado de São Paulo, Palmeiras e Corinthians. Quero falar um pouco agora sobre o Palmeiras, sobre dois jogadores que o Palmeiras praticamente, um já está praticamente certo, contratado, o outro há conversas quentes avançando para que o Palmeiras possa contratar este segundo jogador. O primeiro refere-se a Richard Rios, é um jogador colombiano, ele pertence hoje ao Guarani de Campinas e o Palmeiras praticamente já fechou o contrato com esse jogador. O Palmeiras vai pagar ao Guarani cerca de 6 milhões de reais. O Guarani, se eu não me engano, tem 50% dos direitos econômicos do Richard Rios. Está praticamente certo já. Daqui a pouco o Palmeiras vai estar anunciando como jogador do Palmeiras. E o Palmeiras assim vai reforçando o seu elenco. Outro jogador muito importante que o Palmeiras está negociando e as conversas com esse jogador e com o clube dele estão avançando, diz respeito ao Arthur, que hoje pertence ao Red Bull Bragantino. O Red Bull Bragantino, de início, estava pedindo cerca de 15 milhões de euros pelo Arthur. Mas acredito que se o Palmeiras chegar com 10 milhões de euros, acaba levando o jogador, né? Segundo algumas informações, o Arthur gostaria de estar mudando de ambiente e indo para uma equipe de maior expressão, para que ele seja mais visível e para que ele possa demonstrar mais futebol ainda. Não que ele não demonstre lá no Bragantino, mas numa equipe grande como o Palmeiras ou como o Corinthians, que também se interessou pelo jogador, acredito que ele teria uma visibilidade muito maior que o que ele tem no Red Bull Bragantino. Mas as conversas ainda estão acontecendo, tá? Não tem nada certo com o Arthur, nada certo com o Bragantino. São conversas que estão acontecendo e pode avançar cada vez mais essas conversas. Agora quero falar sobre o Corinthians. Eu tenho 3 notícias muito importantes do Corinthians para o dia de hoje. Primeiro diz sobre Allan Kardec e o jogador Reinier. Quero falar sobre esses dois jogadores. Havia especulações de que o Corinthians estava interessado em Allan Kardec e o Reinier. Eu fui ver essas notícias, procurei alguns amigos setoristas e alguns que falam sobre, que tem notícias fortes, quentes, dos bastidores dos clubes, e essas notícias chegaram para mim que tudo isso é conversa fiada. O Allan Kardec, me falaram que o Allan Kardec ele está lesionado, ele está no Atlético Mineiro, ele pertence ao Atlético Mineiro, é um jogador de 34 anos de idade, não é mais garoto, e o Corinthians já está por aqui de jogador veterano, não precisa do Allan Kardec, não precisa,
e mesmo assim ele está lesionado, e o Atlético Mineiro já disse claramente que a chance dele sair do Atlético é zero. O Atlético pretende usar o Allan Kardec durante o ano de 2023. Então, Allan Kardec é mentira. Tem muitas pessoas aí dando notícia que o Allan Kardec pode vir para o Corinthians, que o Reinier está vindo para o Corinthians, é tudo mentira. O Reinier, ele não está num bom momento na Europa, ele pertence ao Real Madrid, estava jogando no Borussia Dortmund, se eu não me engano, não estava jogando bem, estava até no banco lá, mas a chance dele voltar para o Brasil e vir para o Corinthians é praticamente zero. Zero, não tem chance nenhuma. Então, esses plantadores de notícias para ganhar Ibope não estão falando a verdade, estão usando notícias falsas para poder iludir o torcedor e ganhar audiência nos seus canais. Esquecem esses dois jogadores, que isso é zero, não tem condições de vir. Ainda mais Allan Kardec, machucado com 34 anos. Isso aí é conversa para boi dormir, não vem. Agora, uma notícia que eu quero dar para vocês, e vou citar a fonte, Samir Carvalho, do Café do Setorista. Eu acredito muito nas informações do Samir. Ele, 90% das suas informações ele acerta, acontece, e os outros 10% não é que ele erra, não é que ele erra, é que as conversas aconteceram, os negócios aconteceram, só não foram finalizados, mas que houve negócio, houve. Então, praticamente 100% daquilo que o Samir Carvalho fala no Café do Setorista, vocês podem dar crédito porque é real. E eu acredito muito no Samir Carvalho, nessa notícia que ele trouxe, que é bombástica para nós corintianos. Samir disse que nos bastidores do Corinthians há uma notícia que uma empresa, não citou o nome, uma empresa estava disposta a investir no Corinthians, mas isso é fato, isso não é conversa para boi dormir, não. Que nem a do Allan Kardec e o Reinier. Presta atenção, uma empresa estaria disposta a investir no Corinthians cerca de R$1 bilhão no Corinthians. E como funcionaria isso ali entre a empresa e o Corinthians? A empresa teria o direito de explorar 30% da Neoquímica Arena. Não foi citado prazo, não foi citado como será o contrato. São conversas que o Corinthians está procurando, está quente nos bastidores do Corinthians, que pode dar certo e que ainda não tem assim um modelo como vai ser esse contrato. Só sei que a empresa usaria 30% da Neoquímica Arena, exploraria, melhor dizendo, 30%, durante o período até recuperar o dinheiro emprestado para o Corinthians. O que seria muito, mas muito bom. A taxa Selic aqui no Brasil, ela está hoje em cerca de 13,75% ao ano. E o Corinthians está conseguindo um empréstimo a juros internacionais a 2% ao ano. É um baita negócio para o Corinthians, 1 bilhão que estará entrando nos cofres do Corinthians, vai dar para pagar muita despesa no Corinthians, vai dar para o Corinthians dar um salto gigantesco de patamar, dá para o Corinthians contratar jogadores bons para o elenco, ou seja, resolveria o problema do Corinthians, aquilo que o Paulo Nobre fez no Palmeiras e o Bandeira de Melo fez no Flamengo, o Duílio está quase que conseguindo fazer no Corinthians também e tirar o Corinthians do segundo grupo e alcançar o primeiro grupo, estar no top 3, que seria Palmeiras, Flamengo e Corinthians como os melhores do Brasil. Se essa notícia do Samir Carvalho se confirmar, vai ser uma notícia assim gigantesca para nós corintianos e que nós iremos assim mudar o nosso patamar no futebol, ok? Essa seria assim, eu estou torcendo para que isso seja realmente verdade e que isso aconteça, porque a gente sofre demais, o corintiano sofre demais, o corintiano precisa um pouco mais de alegria. Para finalizar sobre o Corinthians, eu gostaria de dizer que hoje no programa Os Donos da Bola, o Neto fez uma reportagem maravilhosa sobre o Luan.
o Luan que está encostado. Mas não é maravilhosa para o Luan, enchendo a bola do Luan, não. Muito pelo contrário. Desceu o cacete no Luan. Aí, quando o Luan foi apresentado, o Marcelinho foi lá e levou a camisa 7 pro Luan. Só para assim, descontrair ali, o Neto chamou o Marcelinho de azarado, falou que o Marcelinho não sei o quê. Aí depois o Marcelinho entrou no programa e falou, e foi assim, os dois são amigos, tanto o Neto e o Marcelinho são amigos e jogam futebol junto no final de semana. E, ou seja, a notícia do Luan foi que o Luan não quer jogar mais futebol no Corinthians. E não só no Corinthians, como em clube nenhum. E com certeza, dificilmente, quando vencer o contrato do Luan, ele vai conseguir algum clube para ganhar nem metade do que ele ganha no Corinthians. A única coisa que eu não entendo é essa lei brasileira que consegue deixar um jogador assim como o Luan, que não quer jogar. O trabalho dele não é só treinar. O trabalho dele é jogar. E várias vezes técnicos do Corinthians quiseram dar chances para o Luan jogar e ele não quis. E a lei ainda protege um jogador como esse, ganhando 800 pau por mês. É uma brincadeira o que o Luan faz com o Corinthians. Mas isso vai acabar, viu, Luan? Isso vai acabar. Final do ano acaba. E use bem o dinheiro que você ganhou do Corinthians. Use muito bem, saiba usar esse dinheiro, porque acabou. A sua fonte vai secar e você não vai ter mais um centavo do Corinthians e de nenhum outro clube, porque ninguém quer você jogando nos seus clubes, ok? Uma vergonha esse jogador no Corinthians. E depois diz que é corintiano. Depois diz que o sonho dele era jogar no Corinthians. Se o sonho dele fosse jogar no Corinthians, ele jogaria no Corinthians. Mas ele não joga no Corinthians. Ok? Rapaziada, obrigado pela participação de vocês. Obrigado porque você está aqui comigo e sempre comentando, falando sobre os meus vídeos. Ah, um detalhe muito importante. Muitas mulheres também aqui no meu canal, comentando, dando joinha, dando certinho aí para mim, ok? Muito obrigado por todos vocês que me acompanham aqui, um forte abraço a todos vocês e amanhã tem mais notícia do Corinthians e de qualquer outro clube. Pintou notícia, eu trago aqui para vocês. Muito obrigado a todos vocês. Tarcísio Rabelo em A Voz que Vem das Arquibancadas. Forte abraço, fiquem com Deus e até amanhã.